Bom dia, continuando nosso devocional de hoje, Lucas capítulo 22, versículos de 24 a 38. Surgiu uma disputa entre eles sobre quem deles seria o mais importante. Jesus lhes disse: os reis dos pagãos os mantêm submisso, e os que impõem sua autoridade levam a título de benfeitores. Vós não devereis ser assim, pelo contrário. O mais importante entre vós seja como o mais jovem, e quem manda seja com quem serve. Quem é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é o que está à mesa? Pois eu estou no meio de vós, mas eu vos sirvo. Vós sois os que permanecem comigo nas provas, e eu vos confio o reino, como meu Pai o confiou a mim, para que comais e bebais, e vos senteis em 12 tronos, para reger as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar-vos como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não falhe. E tu, uma vez convertido, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe: Senhor, contigo estou disposto a ir até a prisão e a morte. Replicou: eu te digo, Pedro, que hoje o galo não cantará antes que tenha negado conhecer-me. E disse-lhe: quando vos enviei sem bolsa, nem sacola, nem sandália, faltou-vos alguma coisa? Responderam: nada. Disse-lhes: pois agora quem tiver a bolsa, leve também sacola. Quem não a tiver, venda o manto e compre uma espada. Digo-vos que se cumprirá em mim o que está escrito: foi tido por malfeitor. O que se refere a mim está chegando o seu fim. Disseram-lhe: Senhor, aqui há 2 espadas. Respondeu-lhes: é o suficiente? Pessoal, é o seguinte, aqui eu li 2 porções que Lucas coloca. Lucas está narrando a Via Crucis, né, narrando, nós lemos ontem, ele está narrando aí a ceia, né? Daqui a pouco vai narrar a oração de Jesus no Getsêmani e tal. Mas ele abriu essas duas conversas aqui entre eles. A primeira, eles estão lá no banquete, devia ter sido um banquete maravilhoso, né? Um banquete bem, bem pomposo. E aí eles começam a se achar, né? Começa a achar que eles eram os bambambãs, né? E aí eles perguntam, quem é maior no reino de Deus, né? Quem é superior, né? E Jesus vai e responde para eles que os pagãos, né? Eles têm as pessoas submissas a eles e eles têm os títulos de benfeitor. Mas Jesus, no mundo de Jesus é diferente. Quem serve é que é maior do que quem é servido, né? E aí ele termina falando que nos céus, né, vai ter um lugar para as 12 tribos, né? Ele já está falando do futuro, quando tudo acabará neste mundo e nós teremos o nosso lugar de glória nos céus. E aí depois ele engata, o Lucas coloca uma outra coisa. Assim como o diabo mexeu com Judas, o diabo também estava querendo mexer com Pedro. Ó, você vê, ele não ficou satisfeito só de ganhar o coração de Judas. Ele também estava querendo o coração de Pedro. E aí o Senhor fala que ele rogou a Deus por Pedro. Eu acho legal
essa intercessão de Jesus por nós. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque é Ele que intercede por nós perante Deus, né? E aí o Senhor fala que Ele rogou a Deus por Pedro, né? E ainda fala que Pedro deveria fortalecer os seus irmãos, aí indicando claramente Pedro como um grande líder, né? Uma pessoa que vai realmente encabeçar aí os discípulos, e aí a gente vai ver isso no livro de Atos, a liderança de Pedro, né? E para a tradição católica, Pedro foi o primeiro papa, né? Nessa questão de liderança. E aí Jesus mostra, né, que as coisas erradas que Pedro vai fazer, né? Primeiro o Senhor fala que essa questão do diabo querer mexer com Pedro, e o Pedro fala, não, Senhor, eu vou com o Senhor até a cruz, eu vou morrer pelo Senhor e tal. E aí o Senhor mostra e fala para Pedro que antes que o galo cantasse, ele ia negar o Senhor. E nós vamos ver isso para frente aí acontecendo. E aí ele fala, aí já ele fala para todos que eles vão ser enviados novamente, mas agora esse envio vai ser um envio que eles vão sofrer por amor ao Senhor, né? E aí ele já fala uma coisa, engata uma coisa falando, quando eu enviei vocês a primeira vez, faltou alguma coisa? Então dessa vez também não vai faltar. E aí ele fala que para eles, quem tiver, antes ele pediu para não levar nada, agora ele pede, ó, quem tiver bolsa, leve a bolsa e também a sacola, que não a tiver, venda o manto e compre uma espada. Na verdade, o que ele está falando aqui é uma metáfora, né? Ele não está pedindo ninguém para comprar espada. Eles acharam que era para comprar espada. No meio de Jesus tinha uns zelotes que eles andavam armados, né? Aí eles falaram que aqui nós temos duas, essa serve. Mas o que Jesus está falando aqui é da espada do Espírito, que Paulo fala depois, que é a palavra de Deus. Que eles precisavam levar, trocar as coisas materiais, o manto, né? Pela palavra de Deus, né? Trocar aquilo que eles julgavam ser verdadeiro, ser poderoso, por algo muito mais poderoso que a palavra de Deus. E aí eles perguntam se as espadas eram suficientes, né? E Jesus lá na frente ele vai responder que quem usa a espada, com a espada será, quem com ferro fere, com ferro será ferido, mais ou menos isso. Então é isso, irmãos. Continuando, amanhã nós vamos ler Jesus no Getsemane, né? Mas eu achei interessante essas duas lacunas que Lucas abre aqui para explicar a dureza do coração humano. É só a gente fazer uma coisinha mais bacaninha, a galera já começa a se achar, já começa a achar que é maior, uns são maiores do que os outros, né? E Jesus mostra muito claro que quem é maior é aquele que serve. Que nós possamos ser o maior no reino de Deus, que nós possamos servir. Essa pandemia é uma grande oportunidade para você servir os outros. Nós vamos fazer uma feijoada esse final de semana agora, com o intuito de arrecadar fundos para ajudar para a igreja servir os outros, servir os desvalidos. Então, quem sabe Deus te dá uma oportunidade aí de você fazer alguma coisa para servir, para ajudar alguém que não tem condição nessa pandemia. Oremos. Senhor, quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Somos gratos ao Senhor porque a boa mão do Senhor tem conduzido as nossas vidas e os nossos negócios. Pedimos a bênção do Senhor sobre as pessoas que estão doentes em função dessa doença, Pai, e as pessoas que estão no leito ou estão esperando leito, Pai, para serem atendidas, ó Pai, tem misericórdia, Pai, nos livra desse mal, nos ajude, Pai, que essa pandemia, Senhor, se desfaça o mais rápido possível. Agradecemos ao Senhor por tudo, pelo cuidado do Senhor, em nome de Jesus. Amém.